Vamos falar real aqui. Kakashi, lá em Naruto, tinha tudo pra seguir o caminho de um vilão clássico. História triste, check. Trauma de guerra, check. Poder absurdo desde criança, também check. Mas em vez de surtar e querer destruir tudo, o cara vira Hokage. Mas como é que isso aconteceu? Bom, pra gente entender, primeiro vamos lembrar que todo vilão de anime precisa vir basicamente com 2 ingredientes básicos. Um passado super trágico e algum tipo de poder insano. E o Kakashi, meu amigo, tinha os 2 de sobra. Desde novinho, o Kakashi já era considerado um gênio, tipo, ele virou Chunin com 6 anos de idade. 6. Isso é antes de muita criança aprender a amarrar o cadarço direito. Ele era o primeiro da turma, admirado pelos colegas, elogiado pelos professores e até o terceiro Hokage já via nele um futuro promissor. Não é à toa que o Maitogai viu nele um rival à altura. Ou melhor, acima da altura, né? Porque o Gai vivia tentando alcançar ou superar o Kakashi. Até o Obito, que vivia tretando com ele, admitia que o cara era talentoso pra caramba, herdando o talento do pai e também era um ninja lendário. O problema é que todo o talento dele foi jogado na terceira grande guerra ninja. A vila não podia desperdiçar ninguém com potencial, então mandou logo o Kakashi pra guerra mesmo sendo muito novinho. Com 12 anos ele já era Jonin e estava liderando a equipe em missão de vida ou morte. Resultado, ele viu muito companheiro morrer, mas muito. E é aí que a gente começa a entender por que tem tanto peso nas costas desse personagem. Ele teve uma infância que mais parecia um campo de batalha interminável. Como se não bastasse, o Kakashi tanto perde a mãe cedo como depois o pai, que acaba cometendo suicídio após ser humilhado pela vila. O cara era um herói. A famosa presa branca de Konoha, comparado e equiparado aos 3 sanins lendários, mas foi julgado por priorizar salvar os companheiros ao invés da missão. Isso afeta tanto o Kakashi durante a infância que ele vira extremamente o oposto. E é aí que ele passa a seguir a ideia de que a missão deve sempre estar em primeiro lugar, acima de tudo. Imagina só, ele volta para casa, anuncia que chegou, mesmo com a casa vazia. Solidão pura. Mas ao contrário de muitos vilões que usam esse tipo de dor como combustível para ódio e vingança, o Kakashi guarda tudo isso para si. Ele sente, mas não deixa que isso defina o caminho dele. E quando o Obito morre, se sacrificando para salvá-lo, ainda deixa de presente o Sharingan. Depois a Rin também morre, e de um jeito horrível. Ela se joga no Chidori do Kakashi para não virar uma bomba ambulante nas mãos do inimigo, ou seja, mais trauma. E como se não bastasse, o sensei dele, sim, o Minato, o 4º Hokage, também morre pouquíssimo tempo depois ali junto com a esposa. Então o Kakashi basicamente sente que falhou com todo mundo. E isso já era motivo suficiente para ele virar um cara amargurado, cheio de ódio. Mas ele seguiu exatamente outro caminho. Depois disso, o Kakashi entra num momento bem sombrio da vida. Ele se afasta das pessoas, vive mergulhado em culpa, tem pesadelos e ataques de pânico. E é aí que o Minato, antes de morrer, nomeia ele para Anbu, a força especial da vila, que basicamente faz trabalho sujo. Na Anbu, o Kakashi vira uma máquina, frio, eficiente, letal. Ele mata sem piscar. Os colegas dele reclamam que ele não deixa ninguém vivo nem para ser interrogado. Era o típico comportamento de alguém aprofundado em dor, tentando compensar perdas com violência. Se ele continuasse nesse ritmo, fácil teria virado um vilão. Mas é aí que vem o ponto de virada. Ele é designado para ser o sensei do time 7. E sim, aquele mesmo, composto pelo Sasuke, o Naruto e a Sakura. No começo ele nem queria, achava que não ia dar conta de ensinar ninguém, mas aos poucos ele vê essa missão como uma forma de ensinar aquilo que ele mesmo teve que aprender da forma mais dolorosa possível. Ele compartilha com o time aquilo que aprendeu com o Obito. Quem quebra as regras é um lixo, mas quem abandona os próprios amigos é pior do que lixo. E aí que a gente vê, episódio após episódio, ele guiando os 3 alunos dele com essa bússola moral. Ele acredita no potencial dele, se orgulha quando trabalham juntos e se culpa profundamente
somente quando Sasuke decide abandonar a vila. Mesmo assim, o Kakashi não se deixa levar pelo sentimento de fracasso. Ele continua ao lado do Naruto e da Sakura, apoiando os dois como pode. O Kakashi não é só conhecido como ninja que copia ou ninja do Sharingan à toa. Ele tem uma reputação enorme no mundo shinobi e é super procurado. A cabeça dele vale milhões. Mas o mais importante que isso, ele tem o respeito das pessoas. E é esse respeito que fez com que ele fosse escolhido o 6º Hokage, mesmo sem nem querer, sem nem mesmo esperar. Durante a 4ª Grande Guerra Ninja, ele tem um papel fundamental. Une os Kages, lidera, protege, luta com tudo. E quando reencontra o Obito, que virou vilão, a coisa fica ainda mais simbólica. Esses dois sofreram traumas parecidos, mas tomam caminhos diferentes. E nesse encontro final, Kakashi consegue ajudar o Obito a encontrar a redenção. A diferença entre eles? Bom, enquanto o Obito foi consumido pelo ódio, o Kakashi buscou a empatia, ou seja, ele escolheu lutar pela paz. No fim das contas, o Kakashi se torna Hokage não por ambição, mas porque é respeitado. Ele passou por tudo que um vilão clássico passaria, mas sempre escolheu não se deixar consumir pela dor. E em Boruto, ele mostra que tudo valeu a pena quando diz que se sente aliviado por ver as crianças vivendo em tempos de paz. Porque, no fim, tudo que ele viveu serviu para que as atuais gerações tivessem um futuro menos doloroso. E é isso que torna o Kakashi tão incrível. Ele tinha tudo para ser o cara que queria destruir o mundo, mas na verdade se tornou o cara que cuida e protege o mundo. Um verdadeiro herói, com certeza o nosso 6º Hokage.